Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas o Evangelho é a hora da Ave Maria, às 18 horas, segunda-feira. É uma casa de apometria, mas trabalhamos ao lado da cruz, perfeito? Sempre. Vou abrir com a prece de São Bento, que é a oração de São Bento. Depois, o Pai Nosso e Ave Maria, prece de Cáritas. Oração de São Bento é para tirar todas as coisas ruins que estão no ambiente. Perfeito? Está sendo preparado. Breve relato sobre a apometria, como que acontece, como que o plano espiritual trabalha, é importante. As técnicas, um pouquinho de técnicas, mas vai demorar um pouquinho, que é muito material que tem. Já foi liberado lá, ela falou assim, você pode utilizar, mas é muito assunto, então é meio complicado, perfeito? Então vamos lá para a oração de São Bento. Oração de São Bento. Crux sagrada sit mihi lux. A cruz sagrada seja a minha luz. Non draco sit mihi dux. Não seja o dragão o meu guia. Vá de retro, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunquam suade mihi vana. Nunca me aconselhes coisas vãs. Sunt malaqua libas. É mal ao que tu ofereces? Ipsi venena bibas? Bebe tu mesmo o teu veneno. São Cipriano, quem já não ouviu falar o nome, ele usava muito essa oração. Inclusive, quando ele era chamado para fazer as desobsessões. Vá de retro, Satanás. Ok? Tá? Quem quiser pode colocar um copinho de água para ser fluidificado. Prece de Cáritas. Logo após o Pai Nosso, o que eu vou acabar de fazer neste minuto. Aliás, vou iniciar. Pai nosso que estais ao céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. A sequência, prece de Cáritas. E depois um breve relato de Bacelli. Eu sempre falo alguma coisinha dele, né? Para vocês. E já está aberto, já na página. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, piedade, Senhor, para aquele que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança
e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. O próximo, como eu falei anteriormente, vou explicar passo a passo o que é a prece de Caritas. Vou começar a preparar para você. Vai ser só a prece de Caritas, só. Breve. De Bacelli, né? O título é Não Especules. Sempre é bom repetir que, no curso das vidas sucessivas, reencarnações, a tua atual existência no corpo carnal é a melhor de todas a que tivestes. Quando ele fala assim, que poderia sim até ser pior. Como muitas pessoas vêm reencarnando com falta de um braço, de uma perna, com problemas assim, perfeito? Então, a gente tem que agradecer sempre por estarmos aqui e ajudar a quem necessita. Uma palavra amiga, uma palavra de amor, tá? Ante o tempo que jamais se interrompe, o momento que atravessas é o teu melhor momento para avançares. A tua indumentária física, da qual tantas vezes reclamas, é o melhor reflexo das conquistas evolutivas que lograstes a efetuar. Tá vendo? Então a gente reclama, e é o outro, a situação do outro. Então vamos começar, certo? Ficar mais atento. Como que está? É porque o mundo está globalizado. E a gente está vendo tantas coisas que egoísmo, concorrência. E aí? Os teus familiares e amigos, ante a lei da causa e efeito, são as melhores companhias que conseguiste selecionar. Às vezes não. Às vezes a espiritualidade afasta para você dar sequência ao momento reencarnatório. Reencarnatório, pessoal. Tá? O trabalho presentemente à tua disposição é o melhor instrumento para que consigas habilitar-se a encargos de maior envergadura no futuro. As tuas inclinações são exatamente aquelas que, de maneira mais intensa, proferistes através dos inúmeros contatos em que as fomentastes. Portanto, se assim é, não especules demasiadamente sobre as tuas experiências progressas na Terra, porque com certeza elas haveriam muito mais de aborrecer-te do que agradar-te. Ego. É a tradução do texto. Perfeito? Então vamos lá. É de Bacelli, e
esses textos foi de um outro livro dele também que eu gosto, então eu li o livro em 2 dias para poder falar um pouquinho mais de Bacelli. Só que assim, a gente faz um entendimento em cima das palavras dele, ok? E não pode, senão vira um plágio. A gente copiar e colar não tem substância, né? A gente tem que interpretar e vocês interpretam também. Se vocês quiserem comprar, nas livrarias, sebos tem bastante material de Bacelli. Tá? Sintonia, o livro dos médiuns, capítulo 9. Harmonização, sintonia com os benfeitores da espiritualidade traz a mediunidade, a evolução e bom senso. Reiterando, a evolução mediúnica garante ao contato com os bons espíritos elevará o padrão vibratório. Perfeito? E aí, quando vocês elevam um pouquinho de mediunidade, começa a receber espíritos que têm a missão espiritual nessa terceira dimensão, neste plano. Perfeito? Então, vamos sempre estudar e fazer o bem. Se não quer estar em uma casa, fez todo o aprendizado espiritual, não há necessidade. Você pode trabalhar dentro da sua casa, porque a espiritualidade dá esse amparo. Não precisa estar, né? Então, é preciso que aflore pensamentos bons. Senão, o que acontece? A coroa, nós temos uma coroa. Perfeito? Temos o ori e a coroa de frente e da retaguarda. Se não vira a coroa, aí começa só a fazer coisa ruim. Certo? A coroa de trás da retaguarda é a defesa. Não pode se ter de frente a coroa da retaguarda. De frente são os benfeitores da espiritualidade. Sempre lado a lado com a obra do Senhor Jesus. Minha coroa de frente, o de frente. Não entendo. Fala assim, é um Exu. Tem alguma coisa errada. Não é assim. De frente você tem que receber um caboclo, um preto velho, um boiadeiro. Agora, da retaguarda são as facadas que a gente leva. Mas não é facada, faca. Facada assim, inveja, pessoas de mau caráter, maledicentes. Então, eles nos protegem. Eles não deixam que sejamos afetados, né? E vão estar sempre lado a lado conosco, porque, embora sendo da retaguarda, lembro, todos eles trabalham nos pés da cruz também. Não é mais aquela época de fechar cortina, eu tenho cortina porque eu gravo, né? Mas de fechar cortina para receber nos pés da cruz. Porque são os nossos ancestrais, entenderam? Nossos ancestrais, só que ele vem com o nome, seu tranca-rua. Quem é esse tranca-rua? Ele tem que falar, eu sou o tranca-rua. Mas que tranca-rua? Eu não quero falar o nome, tem coisa errada. Você é parente, você já esteve nesse plano, nessa dimensão, ele vai falar, eu sou tio, tia, eu sou avô, avó, bisavó, tataravó,
eu sou de 2 encarnações atrás, 3 encarnações, é isso que vocês entendem. E eu entendo assim, porque nós temos sincronismo com o catolicismo da Igreja Católica. Está na hora do cristianismo, o catolicismo, os padres. Tem umas igrejas que já recebem, Igreja das Almas lá no Paris. Eu já conversei com mãe de santo que elas trazem os filhos, todos eles de branco. E não tem discriminação, ao menos lá eu não vi nenhuma discriminação. E precisa se batizar no Espírito Santo. Ah, mas puxa vida, participar da catequese não tem nada a ver com o Espiritismo? Tem sim, porque lá vai ter o ensinamento do Senhor. Porque na hora que tu pensar em fazer alguma coisa não muito boa, porque está usando um ancestral, você vai lembrar que você passou pelos ensinamentos de um orientador. Eu já fui em igreja que tinha uma mulher que fazia fila. Até um amigo, que infelizmente ele já faleceu, ele ia comigo. E tinha uma mulher que dava atendimento, ele pegava na sua mão, ela conversava com você, mas eu sei que ela estava incorporada na Igreja Católica. Tem uma outra aqui perto de casa, que o padre, muita gente se reúne, aquilo lá é desobsessão. Está tudo muito evoluído e o entendimento. Tem que ter essa aproximação entre as denominações. Isso faz parte da evolução, certo? Então vamos lá, vamos continuar, tá? O que se refere-se à obsessão e à mediunidade, questiona-se a vida do espírito enquanto encarnados às suas atitudes. Aflorar a mediunidade, a incorporação, trabalhando o ori, e as formas de pensamento. Perfeito? Mas, a observar, digamos que o primeiro ato acoplará, primeira vinda espiritual é sempre os cobradores, é o negativo. Então eles vêm tudo torto. Por isso que tem que ter um orientador, um doutrinador que vai dar o entendimento, porque às vezes é um cobrador, por isso que a pessoa nada dá certo. Cujo doutrinador deverá realizar o entender a aproximação. Dívidas, a maioria são espíritos por afinidades e ou de vidas passadas. Às vezes é um vampiro energético. Que ele fecha a coroa e não deixa dar passagem para os benfeitores da espiritualidade. Há casos que não podem receber a linha da esquerda, só preto velho. Não é bem assim, porque na mesa branca precisa trazer os meninos da esquerda, porque quando eu falo os meninos, é que eles que levam toda essa carga energética ruim. Porque os da direita é muito pesado para eles. Então a energia tem que ser superior para encaminhar. Ok? Bom, vamos lá. Vampiros energéticos, está entre parênteses, em seu objetivo sugar a energia do médium. Energia deve ser encaminhada e trabalhada. Evangelho. Evangelho no lar. Ah, mas eu preciso de mais uma pessoa? Não, você já está acompanhado de todo. Você marca uma vez por semana, eles estão todos lá te acompanhando. Você não precisa trazer. E outras pessoas não querem. Você fala assim, vamos fazer o evangelho no lar, você pode vir? Vai falar que tem outra coisa para fazer. As casas espíritas estão esvaziando. Estão esvaziando. Vai fazer o quê? Só os grandes casas enchem. Mas aquelas pequenas que precisa
Isso, porque às vezes numa casa pequena você vai aprender a evangelização, o como é feito, né? Tá bom? Vamos lá. Os espíritos obsessores podem estarem convocando legiões, causando doenças físicas, psicológicas, desequilibrando o encarnado. E é verdade. Nas desobsessões já participei. Aí falava assim, por isso, você está sozinho? Eu falei assim, não, eu estou com meus companheiros aqui. Eu vou embora, mas eles vão ficar aqui ainda atormentando. Ah, então traz eles. Leva junto. Isso é o processo de doutrinação. Aí a pessoa fica boa. Sim, mas lembro a vocês, nem tudo é o espiritual. A pessoa já tem uma doença, ela precisa do médico. Aqui fala assim, você está indo no médico? Por que você não está indo no médico? Precisa, é importante, tá bom? Então vamos lá. Voltados, né, ao maligno, tanto tudo fazem para atrapalhar o medianeiro, que está bem intencionado. Elaboram meios para que as dificuldades tornem o seu objetivo. Ah, eu incorporava, não é incorporar, pessoal, não vem dentro do corpo, gente. Sentir energia só, é lado a lado no perispírito. Isso que vocês têm que entender. Entenderam? Tem que entender? Entenderam? Ficou redundante, mas fazer o quê? Aqui é tudo muito simples. E objetivo, sim, ele veio por aproximação. E se vier tudo torto, o pai, a mãe, o doutrinador fala assim, não, não, não. O senhor precisa evoluir, o senhor tem que ser guardião. Guardião, se ele começar a rir, então, é um espírito zombeteiro, um trevoso, e aí fala assim, então eu vou te encaminhar, você não vem mais no médium. Você está prejudicando aqui, porque a estada dele agora é muito importante aqui, nesse plano, e você está prejudicando. É, acabou aquele tempo, eu tô indo em outro lugar, porque eu vou lá, onde eu fiz o curso. Eles falam assim, quando eles vierem, os meninos da esquerda, não precisa rir mais. Isso é coisa sua. Eles me pegaram lá, puxaram minha orelha. Eu falei assim, não, 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 eles têm que vir e trabalhar. Eu falei, ué, mas todo lugar é assim. KKKK, que está descarregando. Não, eles vêm, falam, descarregam, falam o que tem que fazer, né? A reforma íntima. A esquerda fala da reforma íntima. É, não, não. Isso é a própria pessoa que dá aquelas coisas, assusta. Se tem uma criança, ou assusta ou começa a aprender errado, né? Isso não é evolução. Vamos abrir a mente à espiritualidade. Não precisa vir, não, 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 não. Fala assim, vem, põe o copo do lado da champanhe, porque aí se vem de tradições, do lado ela não é espírito. Vai lá pegar energia. Você é espírito. Ah, então eu não quero, então você não precisa. Então vamos trabalhar. O pai, a mãe, um doutrinador, qualquer que seja a denominação, fala assim, então vamos trabalhar. Tem casas que tem um assentamento, todo mundo ali. Ele é bravo, o homem lá, o coordenador. Fala assim, ô gente, cuidado com aquelas comidas que vocês estão pondo no assentamento, que estraga e os ratos vão comer tudo. Fala isso. Eu escutei e falei, ele está certo? Lógico que ele está certo. Porque já vem de outros lugares que onde que vem com essa coisa na mente. Né? Praticando isso. Mas com o tempo vai perdendo. Ou perde ou vai para algum outro lugar onde aceita. Só que não tem a evolução espiritual. Um problema. Estudar sempre. Porque não é toda hora que a gente recebe, gente. Ponha isso na cabeça. É de lá para cá. A senhorinha, inclusive, que faleceu, ela falou assim, seu André, é de lá para cá. Não é assim que funciona. Por isso tem que estudar, porque
Vai fazer um curso de psicanálise, qualquer assim de entendimento ou conhecimento para poder ajudar numa casa, ou pega uma vassoura na casa e vai varrer a casa. Quantas e quantas casas eu já fui e fiz? Era o primeiro a chegar. E os trabalhos começavam a 1 hora da tarde, 7 horas da manhã eu estava lá limpando. É aprendizado. Certo? Vamos, tá? Vocês me perdoem. Voltados ao maligno, tudo fazem para atrapalhar o medianeiro bem intencionado. Elaboram meios para que as dificuldades tornem o seu objetivo, criando ciladas. São espíritos astuciosos na preparação dos obstáculos, provavelmente irão mexer com pessoas bem intencionadas com positividades, inclusive com o pessoal da sua família, inclusive reiterando a que você mais gosta e mais ama pelas afinidades e mexem. Isso acontece. Sua vida profissional. Quantas pessoas têm problema no ambiente profissional? Estava tudo bem, daqui a pouquinho começa a contar da vida, gente. Não conta da vida. Você começa a falar da vida lá, olha que eu tive um problema com a esposa, com meu marido, com meu filho. Você vai falar lá, é combustível. Nem todos estão prontos para receber, que acaba utilizando isso contra você. Pode te colocar numa geladeira e te engessar. Aí eu quero ver como que você vai sair dessa. E é possível. Te engessar e te colocar numa geladeira. Então, cuidado com informações, tá bom? Favorece situações embaraçosas, né? Que eles vivem com isso. Você conta um negócio aqui, aquela situação que você conta aqui, vai lá e vai conta para outro, conta para outro, não é nada disso. E não escutou a pessoa que realmente deveria estar falando sobre o assunto. Orai e vigiai sempre, pois a necessidade é muito grande. Jesus Cristo, muito antes de iniciar o seu ministério, foi tentado pelos espíritos inferiores, que sentiam-se oportunados. Começou muito a trabalhar em prol do outro. Você não vai fazer nada não, porque eu também não faço, você não vai fazer. Eu vou fazer do meu jeito. Que jeito é esse? Mas se é um jeito que a pessoa vai evoluir, parabéns. Com a sua missão diante do mundo. Jesus teve esse problema e foi crucificado. Certo? Vamos lá? Herodes, em seus sonhos, amedrontado com a vinda de Cristo, receioso, com o medo de perder o trono, intransigente, manda matar todas as crianças até 2 anos de idade que fossem encontradas na Palestina. Todo espírito encarnado ao cumprimento dos seus karmas, né, de vidas passadas, fora aqui, né, desse. Inclusive o médium que recebeu o seu dom mediúnico a servir a seara de Cristo, deve alimentar o universo aos bons pensamentos e à positividade com boas orações, para cada vez mais, tanto ele como outros entendam que devem achegar-se ao Criador. Os percalços sempre surgirão e serão mais, quanto mais a gente quer ajudar, mais assediados
por espíritos impuros vamos ser. E é assim que acontece. Jesus foi na última momento de ir para a cruz, veio Satanás e queria dar tudo. Tudo mais um pouco. Ele falou assim, eu vou para a cruz. Só que a gente tem que tomar com esse cuidado com o tudo. Porque lá na frente pode ter cobranças assim terríveis, certo? Quando orares, realize a oração no fundo de sua alma, com a luz de bons pensamentos, sempre. A iluminar os espíritos para obter o entendimento e abster do obsessivo e voltar ao caminho de Cristo e a Deus. Nos trabalhos de desobsessão, vem aqueles espíritos que não têm o entendimento, que foram infelizes quando estiveram aqui, estavam ainda nessa terceira dimensão e por afinidades quando a pessoa tem energia ruim, pensamento ruim, aí ele fala, então, já que é assim, vamos nos unir. E aí, quando faz a desobsessão, ele fala assim, eu estou fazendo isso? Eu falo assim, pois é, você está fazendo isso com ele. E aí, como que fica? Porque ele está aqui e a gente tem a sociedade encarnada e tem as leis que acaba prejudicando, né? A gente tem normas para poder viver nesse meio social. Perfeito? Vamos continuar, né? O combate aos espíritos infelizes, normalmente de influências negativas nos processos de desobsessão, mostram nas telas energéticas um pouco de apometria. Aí quando o médium está com o obsessor, que a pessoa lá na maca, do outro lado, primeiro traz sempre assim, traz o obsessor que está atrapalhando, aí mostra na tela. É uma tela, assim, você está vendo aqui que você está fazendo com ele? Por que você está com ele? Aí ele começa a contar. Aí começa a contar do espírito encarnado, porque ele já desencarnou. Aí tem uma roda, aí traz outros médiuns, fala assim, olha, traz o seu preto velho, traz o seu Exu, é um ancestral da pessoa que está recebendo. Precisa encaminhar. Aí o pessoal que trabalha com reiki, ó, precisa passar um reiki lá, ó, vai lá, não precisa estar lá do lado. Lá na maca, precisa, ó, tá lá, passa um reiki à distância. É possível. Dependendo do nível, é. Perfeito? Radiestesia ao pêndulo, também. Porque na apometria trabalha com holístico, com energia, né? Vamos lá. O combate aos espíritos infelizes, normalmente de influências negativas nos processos de desobsessão, mostram-se nas telas energéticas da apometria, o que estão primeiramente fazendo consigo próprio. Primeiro fala com ele. E depois o outro, a evolução espiritual. Tudo com muita humildade tem que ser. Se bater de frente, acaba prejudicando o médium e mexe até, aí sim mexe com a parte da matéria do médium. Então tem que fazer entendimento, não, você vai embora, que se você fez isso, você fez aquilo, eu sei quem você é. Isso não é doutrinador. E também doutrinador é aquele, que não sei o que lá, o espírito, se for um pessoa muito sábio, ele fala assim, esse espírito encarnado é desculpa da palavra, um tonto. Não estuda. Se não estuda, não pode ser doutrinador. É bem diferente lá. Lá eu já estou aprendendo a doutrinar lá. Agora sim estou aprendendo a doutrinar. Não é pegar aqui e jogar. Eu já vim em casa assim que eu fui lá e joga lá no umbral. Ô, tô ficando louco. Jogar o espírito no umbral, às vezes é um caboclo, você bota bota o dedo aqui
No terceiro olho, joga ele no brau caboclo. Na hora que ele volta, ele fala, meu, são tudo burro, ignorantes no conhecimento. Não é assim que funciona. Gente, não é simples estudar. E não precisa tocar. É tudo muito no espírito, no espiritual. Né? Entenderam? O que estão, primeiramente, eu vou repetir só essa linha, senão fica deslocado o pensamento, né? Fazendo consigo próprio e depois ao outro a evolução espiritual. Tudo com muita humildade, sem teatros. Vocês não viram? Aí vira a roda cômica, anímica. Não acontece nada. Aí você retorna para fazer apometria de novo. Você retorna para não fazer. Pode retornar para tomar o passe, mas você fazer 5, 6 apometria, eu fiz porque estava muito difícil para aquele homem lá, que eu falo, né? Do ex-presidente, porque estava muito ruim para ele. Gente, não estou puxando o saco de ninguém, mas é um espírito. Não interessa. E precisa de ajuda, de amparo da espiritualidade. E foi feito. Eu espero que tenha um entendimento. Agora, o plano espiritual tem um entendimento, que tanto medo é assim. Né? Bom, retornando, né, ao assunto e retomando sobre o assunto, a sintonia mediúnica. É sobre sintonia mediúnica, mas a gente vai falando. Né? Maria Madalena, segundo os fatos históricos, trabalhava na prostituição. Era possuída por espíritos, 7 gênios da sombra. Quando ela quis mudar de vida, o plano superior escolhe espíritos, os benfeitores da espiritualidade, com a missão de renovação interior, da reforma íntima. E é aí que a coisa pega, porque assim, vem os espíritos benfeitores, os outros já foram encaminhados, Cristo encaminhava, certo? Há relatos. Aí vem outros para falar assim, não vou deixar, não vou deixar. Aí eles se unem aqui, neste plano, aqueles espíritos inferiores, para atazanar a evolução. Falei, ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela não vai conseguir, ele não vai conseguir, você vai ver. E não é assim. Porque Deus, sem Ele a gente não é nada. E com Deus ninguém pode. Nós temos que entender isso. Em 1 segundo ele, acabou. Então a gente tem que ter esse entendimento. Não se esconder em ideias que não são boas. A estada espiritual reencarnatória leva os espíritos a serem submetidos ao livre-arbítrio. As suas emoções, muitos tendenciosos, influenciam-se. Semelhante atrai semelhante. Então tem que mudar isso. Semelhante atrai semelhante. Energias negativas atraem negativa. Precisa se cuidar e abster disso para poder voltar ao eixo, ao caminho do Senhor Jesus. Entendeu? Vamos lá. A necessidade, a espiritualidade, abster-se do ego, pois a vida exterior de cada espírito em evolução, a qual que seja, é lastreada na sua vida mental. Bons pensamentos. Ocupar-se de pensamentos bons, não deixar a brecha às ideias negativas, para não dar espaços aos espíritos trevosos, pois estes não encontrarão espaços para sua proliferação mental. Exemplo?
Vamos no mundo reencarnatório, né? Que tem os médicos, estão dando assistência para o paciente, aí o paciente está negativo. Um sucesso, a cirurgia tem que ser um sucesso. Às vezes o médico estudou com uma equipe e falou, olha, a gente vai fazer o possível, mas Deus é a obra. Mas a pessoa está negativa. O que acontece? Tem que acreditar em Deus, sempre, no seu Deus interior e em Deus, e na medicina. Quando falo em Deus superior e o seu Deus, a espiritualidade. Entenderam? O médium aprende e realiza as triagens aos comentários para não atrapalhar a linha do livre-arbítrio oferecido por Deus. Assim sendo, a passos largos conquistará a serenidade mental, que imunizará das trevas a obsessão, garantindo assim o exercício saudável da mediunidade. Gente, esse ano é muito importante para o Brasil. Tá? Vocês estão vendo os meios de comunicação, gente. Se protejam. As pessoas não acreditam. Quando a gente vem neste plano, tem um cordão de prata e um outro cordão, que é o cordão umbilical, umbigo. Se vocês puderem, compra um esparadrapo e tampa o umbigo. Está muito difícil, as trocas energéticas estão assim, e a gente faz essa troca energética. Não estão boas. Então se protejam. Certo? Vamos para mais um texto, e aí eu finalizo com o Pai Nosso. Se vocês quiserem, pode compartilhar e se inscrever no canal. É sempre bom, é sempre um assunto diferente. O princípio, a mediunidade, médios principiantes. Não desistir, ter boa vontade ao aprendizado é indispensável, esforços ao estudo, ter pureza ao trabalho na seara de Cristo. Achar que recebeu a mediunidade vai fazer mal para o outro. Aí eles saem. Aí você só fica com o seu psíquico. Aí eu digo sempre que aquele negócio assim, né? É mais rápido. E é mesmo. Porque vai lá e abre-se grupinhos e fica falando mal, pega um Cristo ali e querem crucificar. Então, vamos tomar cuidado. Gente que está recebendo a mediunidade, os novatos é sempre bom, porque a gente está numa passagem. Logo, logo a gente está indo embora. Então a gente tem que fazer o melhor para eles. Para eles terem um entendimento, falar assim, olha, eu recebi a mediunidade para fazer o bom. Não pede essas coisas para mim não, tá? Você precisa de uma reforma íntima e esquece por aí. É simples. Bom? Sobre o início do desenvolvimento, o médium encontra-se vislumbrado. Eu estou recebendo. Não está dentro do corpo, gente, está lado a lado. Tá? Entretanto, deixa de lado sobre a verdade do mundo espiritual. É lindo, bonito, tem atabaque, eu não tenho atabaque, eu tenho cantoria, eu não tenho cantoria, tem casos que não precisa cantar, precisa ter atabaque. Se recebe, fala assim, traz o seu amigo aí que precisa trabalhar aqui. Traz o seu ancestral. Mas que ancestral? O meu tio. Não, traz o seu tranca-rua seu aí. É o ancestral dele. Né? Tá bom? Tem que ter esse entendimento. Então, o que acontece? Fica vislumbrado e esquece da doutrina.
doutrina espírita, Allan Kardec, entre outros. A maioria das casas centro-espíritas, independente das denominações, das ramificações, nunca sequer transpuseram as portas ao entrar a doutrina. Então vai lá e fala. Ah, é uma casa de umbanda, de candomblé. Precisa fazer... Não é só a prece de Cáritas. Precisa falar um pouquinho da espiritualidade, porque a missão que a gente tem. Isso é bacana. Olha, vocês estão recebendo o Espírito aqui, gente. É sempre recebe, e nós estamos de olho, não usar eles para fazer maldade, senão acaba estragando o portal. Estraga o portal fecha. Eu já fui em casa que eu falei para uma pessoa, falou, o portal fechou, né? O portal fechou. E agora? Fechou. Porque se contamina. Tem livros assim, aconteceu numa casa espírita, está em livrarias. Eu tenho 2 aqui. E acontece mesmo. Há uma controvérsia sobre o fato de que realmente é mediunidade e os problemas psíquicos mentais. O que é mediunidade? Todos somos médiuns. Mas tem que ver se não tem alguma coisa junto na mente, no psicológico. De um lado, a medicina, sem solução, e de outro, transportando os pensamentos psicológicos ao indivíduo sobre os seus problemas, a espiritualidade. Aí você tem que trabalhar porque você tem um problema. Você não precisa ir no médico. Que história é essa? Precisa de um psicólogo, psiquiatra, um neuro, uma parte. Olha, você tem um problema com câncer porque você não trabalhou. Que história é essa? Olha, você vai passar por uma cirurgia espiritual. Não. Tem que ir no médico, gente. Isso é importantíssimo, essa orientação. Né? O tempo passa e não volta e perde-se a evolução e o cumprimento dos deveres à reencarnação. Bom, quando fala para a pessoa que ela, você dá passagem, mas você precisa ir no médico também se cuidar. Quantas casas eu fui que pessoas tomavam remédios psiquiátricos, mas trabalhava muito bem. Recebiam uma preta velha maravilhosa. Dava passagem. Mas tem que ter o tratamento também, sabe? E aí, se bate forte, a pessoa não volta mais e precisa fazer o desenvolvimento mediúnico. Tem que ter o entendimento que ela tem um problema também, sabe? Bom, sintomas espirituais da mediunidade podem camuflar-se, levando as pessoas a pensar que esteja doente. Assim, recorrem ao espiritismo, quanto à medicina tradicional. Mas tem uma doença ali. Aí vai para o espiritismo, e acha que vai ser curado lá, esquece da parte orgânica. Existe isso. Aí de repente fala assim, a pessoa lá desencarnou, o senhor e a senhora desencarnou. Falei, e você que é o orientador da casa não falou para ela que ela tinha que ir no médico? Ah, mas ela estava tão bem, mas ela tinha um problema, né? Tinha um problema, gente, isso é sério demais. As casas espíritas, independente das denominações e ramificações, estão abarrotadas de irmãos espirituais, obsidiados ou auto-obsidiados, completamente desnorteados, inclusive vindos de outras religiões. É verdade. E até seitas, que à luz do entendimento deveriam serem orientados para o tratamento
espiritual e também a medicina tradicional, através das palestras. Aqui tem várias casas assim enormes. Tem Perseverança, pessoal. Aqui tem a Federação Espírita, outras casas também, que dá tem palestra. Escuta a palestra, toma um passe. Mas eles têm que ter agora, voltar-se à medicina tradicional, levar terapeutas, psicólogos. Não vou falar de João de Deus, que ele pisou nos tomates. Desculpa de falar assim, eu estou jogando lá para baixo. Que ele estava com tudo na mão dele para Abadiânia ia ser o grande centro hospitalar, porque ele tinha o poder econômico, tinha os médicos, tinha muitos médicos, ele usava energia de mais de 100 médicos que ficavam numa sala, fornecendo energia. Ele cortava, não é para cortar, não precisa cortar. Mas ele poderia ter aberto 3 hospitais em Abadiânia, dado emprego, evolução à espiritualidade e caiu nas profundezas pelo ego. Não sei nem como está a condição dele, mas é triste, né? As casas, através das palestras, passes, inclusive reuniões ao estudo do Evangelho. Mas querem, né? A resolução imediata de seus problemas. Eu vou lá no lugar. Nem, só se for urgência na medicina tradicional. Um acidente de carro, ou de avião, ou qualquer coisa assim, cair de moto. Aí vem lá a equipe, lá faz a cirurgia, porque é imediato. Agora, se você tem um problema que você está trazendo de outra encarnação, um problema na família ali, que não tem um entendimento, você quer lá jogar lá na casa espírita e a sua parte. Você não faz? Entenderam onde eu estou querendo chegar? As pessoas não gostam muito, mas vão fazer o quê? Mas é assim que funciona. Aí vira toda aquela aberração. Precisa ter o entendimento do que está acontecendo comigo. Eu vou numa casa espírita, mas se eu tenho um problema orgânico na matéria, eu preciso ir no médico também. Eu tomei um chá que o caboclo deu. O chá. Toma um chá. E nem tudo pode ser dado, porque homeopatia, tem médicos agora, homeopatas, que dão receita. E a gente tem que ter esse entendimento. Dá na água fechada e fala, vai no médico lá para ele te dar o chá. Você dá um chá para uma pessoa, ele está tomando um remédio de alopatia, que também tem muitos na química que são formulados em cima de ervas, dá um revertério, uma alergia na pessoa que você se arrebenta, hein? Então vamos ficar mais esperto também. Vou dar um banho. Primeiro você tem que perguntar. Você tem um problema alérgico? Não tem. Tá. Então tem que prestar atenção também. Eu estou aprendendo muito. Eu estou aprendendo assim, lendo muito. Eles fazem eu ler. Eu estou lendo um livro. Há 2 dias eu leio um livro agora. Não sei o que acontece. Eu pego um livro, em 2 dias eu leio um livro. De 150 folhas. Li. E aí eu coloco o que eu entendi para vocês. Mas eu sempre falo, reitero aqui, gente. Nem tudo é espiritual. Tudo é espiritual, nós somos espíritos, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Se tem um problema com o filho, vou levar. Meu filho não é um psicólogo, ele está mexendo com coisas que não pode, né? Para ele poder voltar, né? Porque às vezes, puxa, ele, a família. Meu Deus, o que eu faço? Vai na casa espírita, escuta a palestra.
E aí começa a pular de denominação. Ah, agora eu vou para a igreja evangélica, eu vou para a igreja católica, eu vou para... E não acerta, porque precisa de um médico junto. Não gostou do médico, vai para outro médico. Melhor preparado, né? Vamos lá. É assim que funcionam os dizeres, porque é dentro do tópico da informação. Né? Então, das palestras, aí vai escutar palestra, vai tomar um passe, vai assistir às reuniões, né? O evangelho. Mas cuidado com esse negócio de resolução imediata. Muitos que não conseguem, ficou anos trabalhando numa casa espírita. Falou assim, eu fui lá, fiquei perdendo meu tempo. Porque você achou que lá você ia resolver o seu problema. Você ia ficar rico lá. E arrumar a sua saúde. E você não foi no médico, hein? É simples. Ficou 10, 15 anos, aí entra na rede aí e fica falando mal. É vergonhoso. Agora, o culpado em primeiro plano é a pessoa. E depois o pai e a mãe. Fala assim, ó, meu, realmente é isso que você quer? Certo? Não induzir a pessoa. Aí a pessoa sai ainda falando da casa. Certo? Mas tem que orientar, olha, não é assim que funcionam as coisas. Primeiro tem que estudar. Certo? Saber o que está acontecendo consigo. Né? Quer resolver, né? É incrédulos, frisando ainda que o Espiritismo lhe solucione o seu trajeto, os percalços reencarnatórios sobre as situações karmáticas, os seus problemas, em minutos e esquecem da famosa reforma íntima. Tem um problema familiar, tem um problema na sociedade. E vai lá e fala assim, olha, precisa fazer um trabalho lá? Sim, acontece. Para fazer isso lá, para a pessoa, para travar a vida da pessoa. Fala assim, quando você faz para o outro, você está travando a sua também. Deus não gosta dessas coisas, não. Viu? É só uma observação. Muitos não acreditam no Espiritismo. É verdade. Mas quando acontece, porque tem um momento do acontecimento. Fala assim, eu fui naquela casa que é maravilhosa. É maravilhosa. Olha, a pessoa morreu. Morreu por quê? Deus fala assim, venha, meu filho. Acabou a sua parte, a sua participação aqui. Venha para a vitória. Eu sempre falo. É a glória. O desencarne é a glória. Então venha, acabou. Não tem negócio. E assim, outro dia eu falei para uma pessoa, estava discutindo sobre os ricos milionários. Eu tenho uma doença, um câncer, que eu tenho muita dor, que estou perdendo até... Mas milionário, muito dinheiro. Aí Deus, é um exemplo, fala assim, Jesus falou para, vocês sabem para quem, tem a história lá. Mas ele não falou para ele doar, ele se ofereceu e doou. Certo? Para quem sabe do momento. Aí eu até brinquei, falei assim, se fala assim, doa tudo que você tem. Eu vou te dar mais 10 anos de vida. Sabe o que o espírito encarnado faz? Ele fala assim, eu só vou doar 10%. Deus sabe. Deus sabe. Fala assim, venha. Eu sei quem você é porque você é minha criatura. Eu te criei. Eu sou o Criador. Não tem negócio. Ficou anos no hospital, gastou milhões, milhões. Aí Deus fala assim, não, acabou. Já era. Não tem negócio. Deus não negocia com ninguém.
Ponha isso na cabeça. Se acha que Deus vai tirar a vida, que Deus vai fazer, Deus não faz nada disso. Nós temos um tempo aqui encarnatório. Tá bom? Muitos não acreditam no espiritismo, mas se resolve. Aí leva o outro lá, enche. Aí pro outro não funcionou. Fala, você foi lá, mas não funcionou para mim não, hein? Eu não gostei muito não. Aí fica pulando. Não querem. E outra, muitos não querem. Recebe. Muitos eu atendo aqui, você dá passagem. Precisa trabalhar. Arruma um lugar para trabalhar, para você ajudar as pessoas. Eu dou passagem, mas eu não quero dar uma passagem mais, não. Mas vem descarregar. Vem descarregar a energia. Precisa dar passagem. E ajudar, não é só dar passagem e descarregar. Aí, se você quer trabalhar aqui na casa, tem que estudar. Quando fala de estudar, eles correm. É duro eu falar isso, mas é verdade. Eles querem resolução dos problemas. Isso é ego, hein? Não querem trabalhar em prol da evolução espiritual e acabam adoecendo. Acredita-se que é normal, eles acreditam que é normal. Isso acaba sendo um vampirismo, que eu acabei de falar. É natural porque, encontrando-se em desequilíbrio, ele está com um problema psicológico, energético, não consegue mais dar passagem, às vezes muda a frequência, segura e acaba jogando tudo para a matéria. Toda denominação espiritual, a paciência é testada até que conquista-lhes a confiança. Eu não consigo. Eu já fui em lugares assim, que eu vi a mãe trabalhando com os filhos e o filho veio conversar comigo e falou, não é assim que acontece, não é assim que funciona. A espiritualidade vai te conhecer primeiro. E tenho certeza que primeiro vai vir o negativo. Nós temos mais o negativo do que o positivo. Certo? E aí depois você começa a estudar a espiritualidade, como que funciona para trazer os bons espíritos. Os bons espíritos da sua ancestralidade. Certo? Que vem com um nome. Toda denominação, a paciência é testada até que se conquiste a confiança, óbvio. Muitas vezes a comodidade exige-lhes o esforço ao entendimento. Contudo, a família, se for, por exemplo, de evangelho, fala assim, ele é um macumbeiro, tá lá, se for um católico fervoroso, credo, sai de reto, sai, que essa coisa aí. Mas só que ele tem que entender que o filho ou a filha, ou o pai, o marido, a esposa, eu não gosto que ela vá nesses lugares, mas ela precisa descarregar. Ela precisa ajudar. Porque ela ajudando, ela está ajudando a você também. Certo? Tudo é estudo, pessoal. Tudo é. Contudo, a família deve colaborar. Né? Problemas não suportam o espiritismo ou outras denominações não gostam do espiritismo. Se fala muito mal do espiritismo, mas o evangélico também é espírita, gente. O católico, o que dá seita é espírita também, todos nós, independente da denominação. Né? No sentido de não deixarem comparecer às reuniões. Você não vai lá? Não, porque você podia ficar assistindo um filme aqui comigo, mas você sabe que tem um compromisso lá com a casa e o médium ele incorpora lado a lado, gente, não entra dentro do corpo, olha lá, hein?
E aí já tem um monte de pessoas, espíritos que vão na casa precisando de, né, de escutar uma palavra. Por isso precisa estudar, porque às vezes vai lá naquela casa e é o dia que a espiritualidade fala assim, vai ser tratado ou vai ajudar as pessoas nos conselhos, sem trazer o espírito. Porque não é toda hora que vem, gente. Não é assim que funciona, tem que entender. Isto acontece gradativamente, afinizando-se com a instituição espírita, ampliando todo o seu campo de visão. Então, vai na casa, o iniciante, às vezes dá passagem. Tem gente que fica anos lá, não dá passagem. Ah, nossa, eu estou 15 anos aqui, eu não consigo. O senhor acabou de chegar, passa 2 dias, 3 dias. O senhor está incorporando? Eu falei, clama para Jesus Cristo. A minha cruz é mais pesada. Eu falei assim, então eu vou ajudar o senhor e a senhora. Se ela precisar de alguma coisa, conte comigo. Mas tem o ego também nas casas espíritas. Em todo lugar tem o ego. É triste falar isso. Certo? Tudo é campo de visão. Como você está vendo e como o outro te vê. Nem todo mundo que se acha que tem vestimentas estão incorporados, gente. Roupas bonitas, essas coisas, não. Fique esperto. A necessidade de orientação sobre a fé. Você vai numa casa, qualquer que seja, até no médico aqui, se você for sem fé, já fala assim, não vai dar certo a cirurgia, não vai dar certo. Né? Se não sentiu confiança no médico, vai para outro. Entretanto, não é impossível resolver os problemas da espiritualidade, né? É difícil, mas não é impossível. Você vai, começa a fazer o desenvolvimento, vai ter o entendimento, vai ajudar as pessoas, vai ver que outras pessoas têm um problema pior que o seu. Começa a escutar os atendimentos. Quando é umbanda, candomblé, tem uns cambonos que vão ajudar. Candomblé, sim, umbanda. Tem uns cambonos, você vai cambonear, vai ver, você vai ver, puxa vida, olha. Eu estou escutando, mas não é sair falando. Olha, a pessoa veio aqui, é o espírito lá, X atendeu, o ancestral lá, que é o ancestral, aí você fala para todo mundo. Isso não é legal, né? Certo? Agora tem que tomar cuidado para ver se, quando vem a mediunidade, a pessoa que faz todo aquele trajeto de fazer a cabeça, não sei o que recebe, ali, quando ele está recebendo, o guia, que fala o guia, não é vocês que tem que falar, que estão lá. O guia tem que falar. Você veio aqui, você tem um problema com a sua esposa, com seus filhos, com X, Y, Z, tem uma pessoa com nome tal, que vocês têm que ajudar. Na verdade, eles têm um problema né? E é assim que funciona. Tudo isso faz parte do estudo do desenvolvimento mediúnico. Certo? Conforme Allan Kardec, não há rigor, pois cada espírito acredita-se o que tem ao seu pensamento. Tanto é que, pouco a pouco, naturalmente, acontecerá à medida que perseverarem aos propósitos a que estão dispostos a oferecer a espiritualidade. Inclusive, terão diante ao trajeto a oportunidade de testemunhar formas de pensamento à independência dos espíritos que vierem comunicar-se por seu intermédio. Sim, vamos colocar 99,9 quando recebe a energia sabem, porque está escutando eles falarem. Pois tem que estudar
porque eles querem que a gente estude. Vamos colocar 0,1 são aqueles que não sabem o que está acontecendo mesmo. O que ele falou, o que ele disse. E tem que tomar cuidado das inverdades, se não é mentira. Certo? Acontece. O médium iniciante é frágil, fácil de manusear ele. Precisam de carinho para florescerem ao mundo espiritual. A necessidade do auxílio para caminharem através dos ensinamentos com os próprios pés. Não precisa casa. Você já sabe como se você vai praticar a sua espiritualidade, a sua ancestralidade. Você ajoelhando do lado da cama, você já está trabalhando em prol da espiritualidade, certo? Evitando toda insegurança. Eu tinha um tio que ele recebia, um tio, não vou falar o nome dele, que até desencarnou. E a família toda, né? Nós todos somos, não é só eu, vocês também, certo? Evitando a insegurança, né? A dependência psicológica, aí o pai e a mãe falam assim, se você for para outro lugar, sua vida vai virar de ponta cabeça. Não é assim, tem que deixar ir. Vai. Você vai ir para outra denominação? Vai. Certo? Aí fica tudo nocivo em todos os sentidos. Fica colocando medo. Aquelas que surgem, as pessoas, digamos, aparecem nos centros espíritas, não devem serem convidados de imediato para reuniões espirituais, mas sim rapidamente, rápido, não deixar no meio lá atendendo, ou ficar lá incorporado por horas, só para dar passagem. Para o pai e a mãe, o sacerdote, sacerdotisa, ou quem é que seja, perceber se não é anímico, é um problema psicológico. Aí fala assim, olha, você precisa trabalhar, a casa está aberta para você. Só que aqui tem estudo. Casa que não tem estudo, não é bacana. Né? Mas serem rapidamente, né, atendidos a descarregar o acúmulo de energias, né, das cargas energéticas e posteriormente serem convidados, que eu acabei de falar, ao estudo que é indispensável. Períodos de preparação, cuja duração dependerá dos fatores de seu aproveitamento. Lógico, do interessado, tudo é observação. Então tem que observar, porque às vezes a pessoa vai e fala, eu não gostei da casa, e tem o direito de não gostar. Né? O pai e a mãe falam assim, olha, é o seguinte, a casa não está preparada para te receber. Também tem que abrir o jogo, não ter mais um para, né, no grupo, mas falar, ó, a casa não está preparada. Você, o seu, pelo que eu te vi aqui dentro, você tem que ir para uma mesa branca. Você tem uma federação. Você tem que ser tratado. Entenderam, pessoal? Vamos fechar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. É assim. É só um toque. Para que a espiritualidade, a ancestralidade trabalhe em de acordo à evolução, fala que não. Mas começar a ler a Bíblia, o livro sagrado, tem os
Os livros de Allan Kardec são muito bons. E para assim, para ser mais, né, perguntar sobre, você já foi numa igreja tal, evangélica? Ah, eu saí de lá. Aí tem que falar assim, ó, você trabalha aqui, nós continuamos indo lá na igreja evangélica. Ah, mas eles não aceitam, eles têm que aceitar. As igrejas evangélicas têm que aceitar, a igreja católica tem que aceitar. O país é laico e a gente tem que respeitar uns aos outros para trabalhar em prol da evolução do planeta. Está tudo muito rápido, está uma guerra. Estamos numa guerra. Triste falar isso. Amém.